Olá, meu nome é Alexandre Cachoeira, eu sou um dos autores do artigo intitulado Estudar para quê? A necessária superação do paradigma de uma educação sem sentido. Esse artigo é parte da minha dissertação de mestrado, que é intitulado O Impacto da Evasão Escolar nos Níveis de Desenvolvimento Regional no Alto Vale do Rio do Peixe, que é a região onde nós moramos aqui em Santa Catarina, conhecida também como região do Contestado. Ele faz parte de uma grande área que nós trabalhamos dentro da dissertação, que tem relação à educação brasileira, Então nós fomos construindo a dissertação, partindo da educação a nível mundial, a nível de Brasil, então até chegar à educação a nível regional. Para esse artigo nós escolhemos trazer um recorte falando um pouquinho a respeito do nível de Brasil. Então nesse momento nós não vamos discutir a educação a nível de região aqui, mais específica, Essa discussão vai ficar para um trabalho futuro. Nós vamos falar nesse artigo específico a respeito da questão educacional a nível de Brasil, O nosso artigo, então, ele está dividido em 3 partes. A nossa introdução, ela se baseia na teoria dos 4 mundos, do autor C.B. Wilson, de 2011. Basicamente demonstra que ele conversou com moradores, com pessoas, das 4 esferas, dos 4 mundos que ele categoriza, desde os países mais desenvolvidos até os menos desenvolvidos, de primeiro, segundo, terceiro e quarto mundo. Ele entrevistou essas pessoas e perguntou para elas o que elas considerariam que fosse um mundo melhor, o que seria necessário para a criação de um mundo melhor. E dentro da realidade de cada uma delas, vivendo no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto mundo, elas foram dizendo, não, para mim, um mundo melhor precisaria de mais emprego, de mais segurança, um mundo melhor precisaria de estabilidade política. Então, no quarto mundo, seria mais voltado à questão da segurança alimentar, para citar exemplos, Mas em todos esses 4 mundos, as pessoas responderam que um dos pilares principais para a construção de um mundo melhor seria a educação. Independente do nível de renda, de escolaridade que as pessoas entrevistadas tinham, todas elas tiveram a visão de que a educação é um pilar fundamental e seria necessário para que houvesse de fato a construção de um mundo melhor. Então trouxemos essa ideia para justificar que a educação, de fato, é o que embasa o desenvolvimento de muitas sociedades, de todas as sociedades. A educação ela é um pilar fundamental, tanto que compõe os índices como o IDH e tantos outros índices que mensuram a qualidade de vida das pessoas. Partindo daí, o nosso primeiro título do trabalho, ele é a evolução educacional no Brasil, um processo multifacetado e marcado por inconstâncias. Nesse título a gente foca em demonstrar que a educação ela é um tecido muito complexo, não pode haver respostas simplórias para a questão educacional. Tudo que for falado precisa partir de uma análise muito profunda e complexa, tendo em vista que envolve muitas relações sociais, econômicas e políticas para se falar da educação. Nesse trabalho a gente apresenta, então, nesse trecho do trabalho, a gente apresenta aí uma pequena trajetória da educação, desde o início lá, desde a proclamação da República, desde o final do Império, nas primeiras décadas do século XX ali, até que a educação se tornou, de fato, essa política pública, esse direito humano que nós temos hoje consolidado no Brasil. Nós falamos lá desde a época de Getúlio Vargas, da década de 30, a primeira criação do ministério específico para trabalhar com a educação, depois as reformas que foram propostas pelos pioneiros da educação nova, e de lá para cá nós íamos falando, trouxemos a Constituição de 34, o que a Constituição falava a respeito da educação, e fomos refletindo até chegar na Constituição de 88, que é a Constituição nossa atual, e como que a educação pôde então evoluir a partir disso, Destacando que foi a partir aí da década de 90, depois da nova Constituição, que foram se criando dispositivos e foi sendo possibilitado que a educação fosse evoluindo de fato no Brasil, Depois de quase um século de república, nós tivemos então, a partir somente da década de 90, as grandes reformas e as grandes mudanças, as primeiras que a educação necessitava. A gente sabe que ainda precisamos avançar bastante, mas trouxemos nesse título esse comparativo, essa trajetória realmente da educação. No nosso segundo título do trabalho, nós temos a educação entre a cruz e a espada,
O dilema entre o acesso e a qualidade da educação no Brasil. Acesso e qualidade, né? O dilema entre uma coisa e outra, porque nós tivemos grandes avanços, nós trouxemos através de dados, levantamento de dados, né, em plataformas como a plataforma QEdu e também a PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Nós compilamos esses dados, trouxemos gráficos, né, tabelas demonstrativas ali, mostrando que o acesso à educação no Brasil melhorou bastante nas últimas décadas. Mas ainda estamos falhando na questão da qualidade da educação. Nós trouxemos dados relativos à evasão escolar, a taxa de escolaridade líquida também, demonstrando que o acesso melhorou, mas depois comparamos com os dados como a nota de IDEB e o nível de aprendizado dos alunos, especialmente do ensino médio, que a nota é muito baixa para o nosso IDEB, né, e o nível de aprendizagem também é baixíssimo, e através desses indicadores nós demonstramos que a qualidade da educação ainda precisa avançar, apesar do acesso ter melhorado. Nós partimos então para o nosso terceiro título do trabalho, né, a terceira parte do nosso trabalho, que é intitulada O Indicador que Não Está Escrito, né, a urgente necessidade de sentido e contexto na educação brasileira. É nessa parte do trabalho que a gente vai chegar ao cerne da questão que a gente aponta lá no título do artigo, né? Estudar para quê? A necessária superação do paradigma de uma educação sem sentido. Aqui a gente argumenta que o jovem se distancia da educação e está vendo cada vez menos sentido em estudar, por conta de que a educação está esvaziada de contexto, está esvaziada de sentido. Nós propomos isso, né? Que a educação precisa rebuscar esse sentido, buscar essa conexão do jovem com o assunto, né? Nós passamos aí ao longo dos anos por uma educação que se tornou muito técnica, muito compartimentada, né? Conteúdos, e muitas vezes o jovem não tem mais essa conexão com o conteúdo, não consegue olhar simplesmente para uma equação matemática complexa, uma equação química, e enxergar sentido naquilo e como que ele vai utilizar aquilo na vida dele, né? Então nós propomos que a saída não é mudar isso necessariamente, né? Reinventar a roda, inventar outra coisa, mas sim buscar dentro daquilo que nós já temos, né? Da nossa tradição pedagógica, que é riquíssima, nossos cientistas aí pedagógicos, tantos escritores, educadores que nós temos e estudamos, buscar nessas tradições novas formas de fazer, né? Ou formas de melhorar isso e aplicar isso de fato na educação, buscando que o jovem tenha de fato essa reconexão. Nós trouxemos um argumento também que é muito ouvido, de que a educação hoje em dia não adianta nada, porque nós temos engenheiros aí formados que estão trabalhando como Uber, enfim, trouxemos esses exemplos, né, de falas, e contrastamos com dados, né, mostrando que o mercado de trabalho, de fato, ele tem as suas melhores colocações ainda reservadas para pessoas que estudaram. Então, quanto mais você estudou, melhor você conseguiu se enquadrar no mercado de trabalho. Nós temos isso dentro do artigo com gráficos, com dados numéricos também, demonstrando que muitas vezes essa ideia de que não adianta mais estudar, de que o mercado não absorve, ou de que, enfim, existem outras formas de ganhar dinheiro que não estudando, né? Nós demonstramos numericamente que isso não é 100% verdade, né? Tem ainda muito espaço para a educação. E nas nossas considerações finais, nós trouxemos, então, uma reflexão acerca daquilo que, para nós, é um problema central da educação, que é o fato de não haver um projeto de educação, um projeto de Estado de educação consistente, concreto, ambicioso, com metas claras, e que possa ser, de fato, implementado para além de governos, para além de governantes, de presidentes, enfim, que ele possa ter uma duração de 10, 20, 30 anos, com metas claras, com investimento, com coordenação, com fiscalização, para que essas metas sejam, de fato, implementadas, né? Trouxemos aí o recente dado de que o nosso PNE, que seria o Plano Nacional de Educação, chega em 2024, né, no final da sua vigência, com mais de 90% das metas não tendo sido cumpridas. Então é mais ou menos isso, né? Nós finalizamos a nossa fala dizendo que a educação precisa desse projeto conciso, porque senão mais 30 anos vão se passar e a nossa educação brasileira vai seguir estagnada, se não houver um projeto de nação conciso e consolidado para lidar com esse tema tão importante para nós.